Oi pessoal, bom dia. Estamos aqui em vídeo por conta dessa circunstância do coronavírus. Espero que vocês estejam seguindo as recomendações da OMS, das instituições, estejam efetivamente em casa, estejam se cuidando, cuidando não só em prol da sua saúde, dos seus familiares, mas de toda a sociedade. E aí, vamos falar de direito do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre contratos de aprendizagem, foi onde a gente parou, não sei se você lembra, mas nós começamos a unidade 2, já falamos da proteção do trabalho da mulher e já começamos a falar também da proteção do trabalho do menor e ficou faltando esse tópico dos contratos de aprendizagem, certo? E aí é importante ressaltar, gente, que os contratos de aprendizagem, embora eles estejam no conteúdo da nossa disciplina, nessa unidade de proteção do trabalho do menor, o contrato de aprendizagem ele também pode ser aplicado a pessoas maiores de idade, certo? Vou já falar sobre as especificidades desse contrato, as características, e aí você vai ver que o contrato de aprendizagem não necessariamente vai ser com um menor aprendiz, tá? Ele pode ser um contrato de aprendizagem realizado com alguém que já seja maior de idade, certo? Entre 18 e 24 anos, como a gente vai já ver. E aí, assim, eu não tenho um lousa aqui comigo, mas você pode acompanhar a aula pelas notas de aula, pela nota de aula, na verdade, unidade 2, que tá lá no seu Unif Online, clicando lá na disciplina, você baixa a nota de aula, que tem os tópicos com os referidos artigos, certo? E eu vou seguir essa ordem que tá na nota de aula de vocês. Então, para começar a falar do contrato de aprendizagem, eu vou começar com o conceito, tá certo? Seria o primeiro item que eu anotaria na lousa, e o conceito está lá no artigo 428 da CLT, depois você pega para dar uma lida, tá? Você pode anotar aí se você estiver acompanhando, preferir anotar ou no caderno ou no computador, Anote aí que o contrato de aprendizagem é um contrato de modalidade especial, tá certo? É um contrato formal, necessariamente escrito e necessariamente por prazo determinado, tá certo? Vai ter só uma exceção que é em relação a deficientes físicos, tá? O contrato de deficiente físico de aprendizagem, ele pode ser por prazo indeterminado, mas tirando essa exceção, a regra é que os contratos de aprendizagem são contratos por prazo determinado, tá? Realizados entre empregador e empregado entre 14 anos e 24 anos, tá certo? E esse contrato de aprendizagem, ele tem duração máxima de 2. Então, veja aí, que pode ser um menor aprendiz? Pode, um contratado a partir dos 14, ficando até os 16, ou mesmo dos 15 até os 17, Mas pode ser um aprendiz que seja contratado com 18, com 19, com 20, tá certo? E aí ele pode passar 2 anos nesse contrato de aprendizagem e respeitado o limite máximo de idade, que é 24 anos, tá certo? Então ele pode ser contratado com 22 e aí terminar o contrato com 24, pode ser também. E aí, já adiantando, se por acaso ele for contratado, vou falar já disso em outro tópico, mas se ele for contratado com 23 e o contrato é por 2 anos, como eu falei pra vocês, o prazo máximo é de 2 anos, mas o limite máximo de idade é 24, como é que fica? Vai ser o que vier primeiro, No caso, se ele foi contratado por 23, com 24, o contrato de aprendizagem dele vai precisar ser extinto, porque existem essas duas limitações. O contrato ele não pode ser superior a 2 anos e o contrato ele tem idade máxima do empregado de 24 anos. O que vier primeiro vai ser aplicado para esse empregado, tá certo? Mas o fato é que o contrato de aprendizagem, você anote aí, que ele tem a finalidade de obter para esse empregado uma formação técnico-profissional, que é ali teoria e prática, certo? Esse empregado, gente, ele vai estar lá na empresa fazendo a parte prática de um programa de aprendizagem que ele está participando, um programa de aprendizagem que é de iniciativa do governo, certo? E aí ele passa a parte teórica nesse programa de aprendizagem que pode ser oferecido, por exemplo, pelo SESC, Senai, etc., que vou já falar sobre isso também.
e ele passa uma parte do dia, né, na parte teórica, e a parte prática ele vai exercer na empresa, tá? E é um contrato que busca justamente a formação técnico-profissional desse empregado, que ainda é um empregado que não está inserido no mercado de trabalho, né? A grande finalidade ou a vantagem do contrato de aprendizagem é fazer com que jovens que não estejam no mercado de trabalho possam aprimorar ou melhorar sua capacitação técnica profissional a partir do ingresso nesses programas de aprendizagem e da inserção no mercado de trabalho em empresas que eles vão poder aplicar na prática o que eles estão aprendendo na teoria nesses cursos de aprendizagem que eles vão ter que passar, certo? Pode ser um curso de aprendizagem na área de gestão, aí ele pode ser contratado para trabalhar, por exemplo, na empresa, no setor de RH, pode ser de mecânica, pode ser para aprender a utilizar determinados maquinários de indústria, e aí ele vai ser contratado na empresa para trabalhar na área de indústria, né? Enfim. Na Unifor, por exemplo, nós temos vários empregados aprendizes, no CCJ, por exemplo, nós temos trabalhadores aprendizes, nós vamos ver ao longo dessa aula aqui quem é que tem que contratar, quantos empregados, e aí por aí vai. Tá certo? Por enquanto, o conceito, gente, você pode anotar, já falei várias informações, né? Mas para ficar um conceito fechado, bonitinho, anote aí que o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, né? Necessariamente por escrito e, em regra, por prazo determinado, em que o empregado se compromete a contratar um empregado entre 14 e 24 anos, inscrito num programa de aprendizagem técnico-profissional, né? E esse contrato de aprendizagem ele vai ter duração máxima de 2 anos, tá? Exceção, deficientes. Para os deficientes, a idade máxima de 24 anos não se aplica e também não se aplica a história dos 2 anos de prazo máximo de contrato por prazo determinado, né? Esse prazo pode ser prorrogado, tá certo? Passando para frente, nós temos a finalidade, como eu já falei, né? A finalidade é a inserção no mercado de trabalho desses jovens que ainda não têm contrato ou ainda não têm contato com o mercado, né? E obter uma capacitação técnica, uma formação técnico-profissional adequada, que ali a teoria e a prática, a partir da formação progressiva, né? De tarefas de complexidade progressiva, tá certo? Em relação à frequência na escola, seria o próximo item. O empregado, ele tem que estar matriculado, se ele não tiver concluído o ensino médio, tá certo? Em escola. Veja que uma coisa é a escola, né? O colégio onde ele aprende normal, ou de acordo com o Ministério da Educação. Outra coisa é o curso de aprendizagem que ele faz no SESC, SESI, SENAI, que é um curso de capacitação técnica, como eu disse, mecânico, de gestão, etc., de várias áreas. E a outra coisa vai ser o horário que ele vai destinar para aplicação prática na empresa, tá certo? Então, esse empregado aprendiz que não tenha concluído o ensino médio ainda, ele vai precisar destinar uma parte da jornada dele para